Sagrada Família, podcast. Olá, esse é o 22º podcast do Coletivo Sagrada Família. Sou Felipe Victor, hoje vou conduzir um bate-papo aqui com o camarada Cristiano José, e o tema é educação. A educação e a organização da cultura. Com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Bom dia, Cristiano. Hoje, dia 11 de outubro, domingo, você está aí na zona rural, próximo ao nosso galo Carlinhos, que provavelmente vai aparecer, ou não, né, nessa entrevista. Então, vamos bater um papo. Seja bem-vindo aí a mais um podcast. Salve, Felipe. Estamos aqui, ao som dos pássaros aqui, que são abundantes. O galo Carlinhos, realmente, ele está sumido, mas ele é surpreendente, né? Tal como as calamidades políticas que nós vivemos, ele pode aparecer a qualquer momento, né? E capturar a nossa atenção. Então, Ou referendar as nossas falas, né? Exatamente. Legal. Bom, Cristiano, o tema hoje, o nosso bate-papo, né, a educação, retomamos um pouco o tema que foi de uma entrevista feita com o professor Pedro Paulo Lima Barbosa há algumas semanas. Ele falava de BNCC, evidentemente nós vamos tocar nesse assunto, mas eu acho que a nossa análise hoje, né, deve se pautar justamente, seguindo, é claro, a fala do professor Pedro Paulo, mas no papel que a educação tem na sustentação, né, da ordem capitalista e os impactos, né, no longo prazo dessa educação e dessa relação com a ordem capitalista nas políticas públicas, nos embates políticos, e como isso, evidentemente, subjace nas definições de currículos e metodologias, já visto que estamos passando por um processo de transformação. Recentemente foi aprovada aí a BNCC, as escolas estão num esforço de adequarem-se às novas diretrizes. Então, acho que a gente pode bater um papo sobre isso. Lembrando que ao nosso ouvinte, né, aos nossos colegas, camaradas que acompanham já o podcast, o Cristiano, além da sua formação em filosofia, ele tem um mestrado em educação e está desenvolvendo pesquisas para o doutorado ainda nessa área. Então, tem aí um bom gabarito, além de toda a vivência dentro de sala de aula, né, que ambos temos, mas o Cristiano já vem aí de uma trajetória de investigação na área educacional. Bom, Cris, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu gostaria que você trouxesse uma reflexão a respeito justamente do lugar da educação na organização da cultura, em uma determinada ordem social, né? Pensando evidentemente um pouco a nossa realidade e as transformações pelas quais estamos passando, né? E como a educação se localiza dentro de todo esse processo. Vamos lá. Bom, Felipe, esse é um papo, de certa maneira, difícil, porque ele trata de algumas questões que estão muito encapsuladas, muito escondidas, eu diria, em alguns debates muito intrincados, né? Então, eu vou fazer um esforço aqui para que possamos, nesse breve tempo que temos, de traduzir para aspectos mais práticos, mais evidentes da nossa realidade, mas já adianto que não necessariamente isso é possível, né, em todos os casos. A educação, como vários outros assuntos que nos interessam, como a política, etc., um dos grandes recursos para que ela se desenvolva sem nenhum tipo de crítica sistemática é o isolamento como se fosse uma área autônoma, né? Que
que não tivesse relações orgânicas com a história de modo geral, né, com movimentação histórica de modo geral. Então, tratar a educação como uma série de procedimentos relativos à instrução das crianças e dos jovens é uma boa maneira de esconder a importância política que ela assume na formação mesmo de uma certa tendência histórica, né, seja ela qual for. Então, apesar do nosso escopo aqui ser a sociedade capitalista, a sociedade contemporânea, é preciso dizer que a educação é uma das engrenagens essenciais para qualquer formação histórica. Então, como bem nos mostra, e é um percurso comum, né, para aqueles que estudam pedagogia, enfim, questões educacionais, o trabalho do Werner Jäger, por exemplo, a Paideia, é um dos instrumentos fundamentais para compreendermos a sociedade grega em geral, e a própria história grega, né? Mas ali se tem um foco nos recursos, nas estratégias educacionais do povo grego. Então eu parto desse princípio, né, de que a educação ela é uma engrenagem fundamental de qualquer forma social, né, de qualquer momento histórico, e ela tem essa função demiúrgica, talvez, né, ela tem essa importância, e para a construção dessas tendências históricas de uma determinada época, mas também para a antecipação de possibilidades, né, no caso presente, para onde estamos indo, né? Por isso que o debate educacional é tão essencial, né? Bom, feita essa observação inicial, eu entendo que nós devemos, quando pensarmos em educação, nós temos que pensar na política como a grande cena, o grande teatro em que essas tendências vão lutar, vão se digladiar, né? E aí, nesse contexto, é preciso dizer que uma ordem social, ela não se explica ou ela não se define apenas pelo formato em que o Estado gere uma determinada sociedade, né, se nós estamos falando de uma ditadura, de uma democracia, não somente sobre a rede de direitos e de costumes que costumam também orientar uma determinada sociedade, mas sim da forma como as pessoas organizam a sua subjetividade para viver dentro dessa forma social, né, que é o que tecnicamente nós chamamos de criação do consenso, né? Então, se uma determinada forma social, como a capitalista, por exemplo, mas poderia ser qualquer outra, sei lá, feudal, etc., ela não conta com esse consenso estabilizado minimamente entre as pessoas, ela simplesmente não consegue se desenvolver. Então, essas macroestruturas, né, que condicionam as pessoas, elas precisam ter uma espécie de recepção possível para que as pessoas, mesmo que são suportes materiais, né, as coisas são feitas pelas pessoas individualmente, né, para que as pessoas mesmas possam se engajar, né, nessas sugestões, enfim, nessas demandas, e aí sim essa ordem social tenha condições de prosperar. No caso da sociedade capitalista, se trata do quê? De maneira bastante genérica, né? Do aceite da propriedade privada como valor moral, né? A ordem capitalista, ela não opera, ela não consegue operar num ambiente em que as pessoas não aceitam a propriedade privada como um valor, né? E no caso, né, se nós nos remetermos a toda a filosofia liberal, é um valor identificado com a própria vida do indivíduo. Então, a propriedade privada não é alguma coisa que você deriva simplesmente como alguma coisa aceitável, ou a sociedade ela vai se desenvolver melhor se a propriedade privada for um direito juridicamente garantido, estabelecido e defendido pelo Estado. Não, no caso da filosofia liberal, ela aparece como um valor identificado à própria vida, né? O John Locke está lá. Então, a criação desse consenso é um item de primeira necessidade para que uma determinada forma social consiga se desenvolver. E uma das engrenagens que cria esse consenso é a educação. Por essa razão que nós devemos pensá-la, né, no caso da educação, dentro desse sistema, que na sua forma mais geral, nós chamamos de hegemonia. O que é a hegemonia, né? É toda essa síntese cultural, na qual a educação é uma parte importantíssima, mas toda essa síntese cultural que cria esse consenso e prepara os corações e as mentes para não somente funcionarem dentro dessa sociedade, mas investirem os seus esforços, investirem as suas energias na tentativa de sobrevivência dentro dessa ordem social,
né, seja simplesmente funcionando, seja também defendendo, reproduzindo, né? Porque também, aqui cabe um outro esclarecimento, a educação não é o mistério do professor, né, ou da escola, simplesmente, né? A educação, ela é uma rede de informações e de condicionamentos que passa por diversos mecanismos, né? Vem pela televisão, né, vem pela arte, vem por diversos meios, vem pela transmissão das tradições familiares, vem das igrejas, das religiões, enfim, dos sacerdotes. Então, tudo aquilo que forma, tudo aquilo que condiciona, né, é aquilo que educa. Então, faria mais sentido nós pensarmos numa espécie de educador coletivo, não é? Todo aquele que influencia o indivíduo para funcionar ou contestar uma ordem social é um educador. Bom, nesse sentido, se nós pensamos uma ordem social que padece, que contém forças antagônicas, então, grupos tentando superá-la, grupos tentando conservá-la, né, é claro que a disputa dentro da educação é uma disputa muito estratégica, né, e compreendê-la é um item de primeira necessidade. Então, veja, se você contesta a ordem social capitalista, ou se você a defende, você não pode ignorar e deixar ao sabor do espontaneísmo que as estratégias educacionais, que os documentos educacionais, que toda a direção da cultura esteja fora de um plano. É absolutamente fundamental intervir nisso, né? Daí a nossa atenção, como aqueles que procuram intervir na realidade, em disputar esse espaço e compreender quais são os mecanismos que sustentam, que constroem, por exemplo, um documento como a BNCC ou qualquer outro. Ok, Cristiano. E é interessante você falar desse papel da educação, né, justamente nessa busca do consenso, mas dentro de uma ordem específica, né, dentro de um processo histórico. É interessante essa ideia também do educador coletivo, né, todas as instâncias de informação, de alguma maneira, colaboram para essa formação do indivíduo dentro de um sistema, de uma ordem social específica, né, não apenas no lugar, mas também no tempo. Mas falando especificamente do período em que vivemos, nas suas pesquisas você apela sobremaneira ao Gramsci, né, tentativa de analisar a questão da educação, esse papel da educação, inclusive dentro da ordem capitalista. Um dos conceitos que ele usa e que você nos traz é do princípio educativo. Pensando nesse embate que ocorre no interior da sociedade, embate de várias ordens, mas principalmente político, reverbera na política, e a educação como um elemento fundamental dentro da sociedade, como esse princípio educativo opera na questão educacional e dentro, né, desses embates que subjazem, né, vamos dizer, tanto na forma política, na forma cultural e assim por diante. Bom, aí nós precisamos olhar para a história, né? Então, qual que é a equação aí? Todo momento histórico demanda um determinado tipo de ser humano, não é? Então, a história ela é sempre movediça, né? Ela nunca é estática, mas ela está sempre demandando para aqueles indivíduos que vivem naquele momento determinadas características, determinados saberes, né? Determinadas posições, determinados compromissos morais, espirituais, etc., né? E o princípio educativo nada mais é do que a grande matriz que pretende, que promete preparar esse ser humano para um determinado contexto social específico. Então, veja, se nós olharmos para o século VIII, por exemplo, né, ali nós tínhamos uma série de fatores, né, o século VIII na Europa, por exemplo, na Alemanha, na atual Alemanha, né, nós tínhamos ali uma série de fatores religiosos, culturais, materiais, né, uma série de possibilidades de reprodução do trabalho, uma certa organização de classe, e aí é claro que para que você prepare um determinado indivíduo, a depender também de todos esses recortes, né, se ele é da nobreza, se ele é da classe trabalhadora, né, se ele é camponês, enfim, depende de para onde estamos olhando, haverá um princípio educativo recomendável, adequado, ideal para ele,
né? Não faz nenhum sentido, por exemplo, você preparar um filho da classe trabalhadora para governar, né, uma determinada comunidade, né? Da mesma maneira que não faz nenhum sentido preparar um príncipe para plantar, ou sei lá, para ser um ferreiro, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, o princípio educativo é aquele elemento, aquela matriz, como eu disse, que deve orientar a preparação do indivíduo para funcionar naquela sociedade, naquele contexto histórico, né, naquela sociedade, considerando todas as suas características muito concretas. Isso significa dizer que, na medida em que a história vai se movendo e, portanto, alterando as suas questões, alterando a sua base material, alterando seus paradigmas espirituais, etc., ela também vai alterando o seu princípio educativo. Então, se saltarmos 5 séculos, né, se estivermos ali no século XIII, avançamos ao século XIV, o princípio educativo também se altera, né? Se pensarmos na modernidade, da mesma forma. Então, o princípio educativo é uma matriz, mas é uma matriz plástica que acompanha as demandas históricas, né? Então, veja, chegando agora, né, a um tempo mais recente, se nós pensarmos nos formatos educacionais que venceram a construção de documentos, enfim, de políticas públicas, especialmente no século XX, nós tínhamos ali uma clivagem clássica que era a seguinte: uma forma educacional orientada para a classe trabalhadora, que era um princípio educativo que atendia à preparação do operário, desse moderno trabalhador, né? E, por um outro lado, um princípio educativo para as classes médias, altas e proprietárias, né? Que se orientava para quê? Para uma educação propedêutica, uma educação mais acadêmica, né, com saberes mais voltados à gestão, né, à contemplação e assim por diante, né? Isso aparece muito claramente, por exemplo, na divisão entre educação técnica e educação acadêmica, né, propedêutica, como se diz, né? Então, o princípio educativo, ele aparece, embora seja uma noção também encapsulada, né, também escondida e muitas vezes não reconhecida pelos próprios elaboradores de documentos educacionais ou até mesmo de políticas públicas, ele sempre aparece no seu efeito, né? Por que a classe trabalhadora convém já uma especialização técnica no início do ensino médio, né? Por que a um membro das classes médias e altas convém uma escolha posterior, né, somente talvez no momento universitário, e não necessariamente voltada para o trabalho manual, né? Isso também aparece muito dentro da educação moderna, né, essa clivagem entre trabalho intelectual e trabalho manual, né? É a própria estrutura de classes falando, né, por meio desses documentos educacionais, dessas diretrizes, e isso vai aparecer em absolutamente tudo, né? Na própria organização das escolas, na própria localização geográfica delas, nas suas grades curriculares, nas suas prioridades avaliativas, e assim por diante, né? Entre coisas muito específicas, né, como a ênfase no ensino de um idioma, desde uma tenra idade, enfim. Depende da função que aquela classe social vai desempenhar dentro daquela ordem social, né, daquele momento, tá? E então o debate a respeito do princípio educativo é um debate estratégico se nós estamos pensando em mexer nessas estruturações de classe, né, que sempre representam também relações de poder, de manutenção, de fortalecimento, ou, no caso daqueles que têm uma perspectiva revolucionária de destruição dessas relações de poder e construção de outras e tal, né? Então, o debate sobre o princípio educativo, ele é absolutamente fundamental quando nós estamos pensando politicamente os destinos que a história está apresentando, né, o seu campo de possibilidades, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos nas contribuições que o Gramsci traz, nos cadernos especificamente, na verdade, assim, nós temos que ler as contribuições do Gramsci em relação à educação, não somente a partir dos cadernos, que são os escritos que, embora feitos nas condições que foram feitos, né, dentro da prisão, com censura, com tudo, de fato são os escritos mais maduros. Mas nós temos que olhar também que o mesmo jovem Gramsci, né, que vem lá do final da Primeira Guerra, que avança como um dirigente importante do Partido Comunista Italiano nos anos 20, ele tinha na educação um dos eixos fundamentais da sua prática política. Então, era um dirigente fundamental do Partido Comunista, sim, mas a educação aparecia ali nos seus escritos, na sua prática dentro da escola operária, como uma das prioridades fundamentais. E temos que notar também que naquele mesmo período, que é o período, então, de consolidação do governo de Mussolini, né, do governo fascista, que essa mesma ênfase na educação estava sendo dada pelo
pelo Giovanni Gentili, que é um grande filósofo, é um filósofo de muito peso e ministro da Educação do Mussolini. O Gentili, ele é o ministro da Educação do Mussolini, né? Então ali você tem um embate político muito claro, muito marcado, e que evidencia a importância da educação, porque são duas ordens que estão tentando se estabelecer. Por um lado, a fascista já com o Estado tomado, e por outro lado, né, a democrático popular, a comunista, tentando fazer frente a ela, claro, como resistência naquele momento, mas com seus principais pensadores vivos ali, né? E projetando caminhos, né? O Lenin morre em 24, mas tem contribuições importantes, temos o Trotsky, temos o Gramsci, entre outros, né? Bukharin, entre outros. Então, nesses debates, o Gramsci, ele nos traz uma contribuição importante, porque ele está ali analisando a história viva, né? Respondendo a ela diretamente e recorrendo à educação como uma das forças fundamentais desse embate político. O embate em relação aos fascistas não é só um embate de resistência militar, talvez, enfim, de piquetes, de greves, etc., né? Era um embate no sentido de trabalhar a constituição desse consenso que nós falamos há pouco, né, na primeira questão. E aí, nesse sentido, o que o Gramsci faz? Ele olha para a sociedade que está disposta diante dele, né, pelo menos em todo o mundo ocidental, e ele enxerga, olha, nós estamos agora diante de uma nova ordem industrial. Então, é claro que esse novo homem vai ser um homem, né, um ser humano que vai funcionar dentro dessa ordem social e industrial, né? No entanto, ele pode funcionar de maneiras diferentes. Ele pode funcionar de forma alienada, simplesmente como alguém capaz de compor os seus postos necessários, como trabalhador, né, como aquele acessório da máquina, mas ele também pode, ele vai ter que operar dentro dessa ordem industrial, mas ele também pode fazer isso no sentido crítico-criativo, né? Fazendo a crítica das relações sociais que estão ocultadas dentro dessa ordem social e se dispondo, atuando como um ator político, né, eventualmente até como um dirigente político, no sentido da sua transformação, né? Então, não existem ilusões aí. O Gramsci ele não olha a ordem industrial e a identifica simplesmente com o capitalismo e propõe um outro caminho, né? Vamos recusar esse industrialismo e vamos voltar, sei lá, para um tipo de passado bucólico, russoniano. Não, a ordem social é essa daí, e a superação dela também será um agudizamento dessa ordem social. Isso não tem volta. Então a classe trabalhadora precisa se apropriar disso, mas ela precisa se apropriar com consciência, né? Ela precisa se apropriar com compreensão das relações de dominação que estão contidas nela. Por essa razão, que o princípio educativo que o Gramsci entendia ser mais adequado à classe trabalhadora naquela quadra histórica era, de certa maneira, semelhante àquela que estava posta, então é um saber técnico, mas que se sintetize com aquele saber acadêmico que era destinado somente às classes dominantes, porque seria essa síntese que daria, então, essa compreensão, essa capacidade de crítica para que ele pudesse, então, liderar, né, sob as formas do partido, do sindicato, etc., a transformação dessa sociedade. Por essa razão que ele propõe o princípio educativo do trabalho, né, porque ele traz, na teoria e na prática, as entranhas, né, dessa sociedade que está diante dele, não é? A pergunta que se coloca para nós, aqui em 2020, 2021 quase, a pergunta que se coloca para nós é, em primeiro lugar, qual é a ordem social que está posta diante de nós, né? Ainda é aquela ordem social fordista, taylorista, que se impunha diante do Gramsci, dos teóricos dos anos 20 e 30, ou não, né? Que tipo de ordem social é essa? E aí a pergunta que sobrevém, que é a pergunta essencial: qual é o princípio educativo necessário, recomendável para essa nova ordem? E aí, claro que essa pergunta ela é bífida, né? Qual é o princípio educativo necessário para a conservação dessa ordem, se é que ela pode ser conservada? E qual é o princípio educativo necessário para a transformação dessa ordem, né? Então, essas são duas perguntas que eu considero as perguntas mais importantes para quem trabalha com educação, para quem atua, para quem milita na educação, e sem as quais qualquer debate vai ficar flutuando em abstrações que pouco ou nenhum resultado tem. Aliás, isso é importante que se diga, mas talvez a gente possa aprofundar um pouco esse ponto à frente. A ignorância sobre as questões fundamentais que orientam o debate servem justamente para que as estruturas que vão operando meio que por si mesmas consigam se impor, né? Então, se nós não discutirmos, se nós não compreendermos o que é um princípio educativo, nós não estamos
entendendo qual é o mecanismo interno que está levando a educação para esse ou para aquele lado. Portanto, qualquer intervenção vai ser mera espionice ou reação acessória. Ele não tem capacidade de intervir no essencial. Sagrada Família. Em cima disso, Cristiano, eu acho que há uma provocação. Quer dizer, na verdade, todas as nossas perguntas são provocações, mas eu queria fazer uma provocação antes de nós passarmos a um terceiro questionamento mais específico, né, principalmente no que diz respeito à educação brasileira. Hoje, nos debates que estão sendo colocados via Estado, via Ministério da Educação. O primeiro é o seguinte: dentro de todo esse debate que você nos trouxe, do princípio educativo, e da formação dos indivíduos dentro da sociedade, o que você teria a dizer, por exemplo, das ações, por exemplo, nos governos petistas, de ampliação, ou da forma como foi feita a ampliação do ensino universitário, né? A gente tem um esforço de democratização do acesso, federais foram construídas, mas muito mais faculdades privadas foram construídas, inclusive com... eu diria que a democratização ocorreu muito mais pela via da iniciativa privada do que pela via da ação pública. Dentro desse debate que você nos traz, inclusive dessa formação específica das classes, que tipo de impacto você avalia que teve essas ações dos governos petistas no âmbito do ensino superior? Antes de nós passarmos, né, ao debate sobre a DNCC, que eu acho que é o ponto focal aí do nosso bate-papo. Antes de mais nada, Felipe, é preciso abandonar qualquer tipo de maniqueísmo, né? Essa questão pela sua complexidade e como outras tantas, não pode ser resolvida nesses binômios, né, de certo e errado, enfim, nefasto ou defensável, qualquer coisa assim. Então, a realidade ela é muito mais complexa do que essas estruturas maniqueístas são capazes de descrever, tá? Então, nesse sentido, é claro que alguma democratização do ensino é melhor do que nenhuma, né? Então, não é o caso aqui de por um motivo um pouco mais essencial, um pouco mais estrutural, nós recusarmos essa iniciativa que denuncia um atraso escandaloso, né? O Brasil, antes da abertura desse espaço, né, por conta dos governos petistas, ele estava talvez 40, 50 anos atrasado em relação à Europa, por exemplo, né, do ponto de vista da camada da população, a proporção da população que acessa determinados níveis de estudo, né? Ok, mas veja, essa democratização da instrução, da certificação, etc., também é algo que pertence às demandas do capital. Por isso que não é possível olhar somente a face do fenômeno, né? Então, o capital ele tem uma necessidade estrutural também de preparação de capacitação, né? E especialmente em relação ao Estado. Faz parte das estratégias da burguesia já há 2 ou 3 séculos transferir ao Estado uma tarefa que é absolutamente essencial para que as suas próprias empresas funcionem. O Estado, nesse contexto aí, ele está fazendo uma preparação de mão de obra especializada, né? E isso incide fortemente no cálculo de lucros, enfim, de extração de mais trabalho, etc., né? De mais-valia por meio do trabalho, etc. Então, é preciso ir cortando as camadas de significado que estão contidas, muitas vezes, nesses dados que simplesmente aparecem. Bom, você é contra esse processo de democratização? Não, muito pelo contrário, né? Mas vamos entender que ele sempre tem uma natureza dupla, né? Ele é uma demanda do capital, mas também é por meio dele que é possível desenvolver
uma maior capacidade de reflexão e de organização da classe trabalhadora que acessa isso. Né? Exatamente por isso que o embate sobre fundamentos, ele é tão estratégico assim. Porque a questão não é tanto o que está sendo feito, mas como ele está sendo feito e quais são as suas implicações de longo prazo, né? Que é bem o escopo do que estamos conversando aqui hoje. Então, assim, a minha avaliação, agora para ser bastante sintético, sim, era o que deveria ser feito. Agora, evidentemente que, sob o ponto de vista, por exemplo, de um princípio educativo, não tem nenhum caráter de classe popular, absolutamente. Foi uma mera reprodução de formatos nem tão eficientes assim, né, mas de um princípio educativo burguês, tanto é que gerou uma classe média reacionaríssima. É só lembrarmos aí que antes dessa vaga, desse tsunami conservador que nós vivemos, uma antecipação disso, né, uma febre que denunciava a doença, eram os rolezinhos, né, em que a nossa juventude se organizava coletivamente para se associar a símbolos de consumo. Então, não podemos ignorar esse tipo não podemos deixar de fazer esse tipo de associação, né, entre um projeto político que tem por prioridade incluir a classe trabalhadora na dimensão do mercado e depois, muito rapidamente, a reprodução dos valores mais reacionários e mais coletivamente destrutivos aparecerem nessa própria classe trabalhadora, um tipo de necessidade de coerção por parte da burguesia. Né? Então, aí é a educação acontecendo aí, efetivamente. Né? E, por um outro lado, isso muito descaradamente, um mecanismo de financiamento de grandes educacionais, né? Então, as universidades privadas, né, as grandes fundações, os caras ganharam muito dinheiro com tudo isso. Então, historicamente, esse processo que foi liderado, né, pelos governos petistas, teve no Fernando Haddad e entre outros, né, mas o Fernando Haddad talvez tenha sido mais longevo à frente do MEC, né, os seus articuladores, os seus executivos, ele teve uma natureza modernizante, mas é inegável que atuou fortemente contra, né, de maneira erosiva, a uma consciência, a uma compreensão da realidade que permitisse uma reação, um bloco da classe trabalhadora, uma relação política historicamente relevante à posterior erosão dos direitos, né, como nós estamos assistindo, né, que estão sendo passados sem qualquer tipo de resistência, né, de uma classe trabalhadora que simplesmente não consegue perceber esse processo de erosão dos seus direitos, né. Claro, percebe no estômago, né, mas não percebe enquanto eles estão sendo articulados nas suas estruturas políticas e etc. Inclusive, hoje, não sei em que medida que isso se justifica a partir de um dado científico, mas o consenso midiático é que a reforma da Previdência foi aprovada porque a população brasileira assim o quis. Então, isso é dito com a maior cara lisa em todas as rádios, em todos os jornais, é escrito e não há qualquer tipo de contestação possível. Né? Então, esse tipo de coisa é efeito de um processo educacional anterior. Né? É efeito de um princípio educativo que foi adotado, não foi reconhecido, não foi denunciado, e aí se transformou em políticas públicas, se transformou em metodologias, se transformou em materiais didáticos, se transformou em programas curriculares, e assim por diante. Né? Nesse sentido, você veja que interessante, né? Me ocorre aqui uma entrevista que o rapper KLJ deu alguns anos atrás, né, sobre essa questão do rolezinho, e aqui diga-se de antemão que se trata de um sujeito que eu respeito bastante sob o ponto de vista da autenticidade das suas posições, né, mas eu acho que é interessante mencionarmos para verificarmos como que essas coisas aparecem, né, como que o princípio educativo ele funciona nos seus efeitos políticos. Então, numa determinada entrevista, que eu me lembro agora qual foi, se questionou a ele, olha, o que você acha desses rolezinhos e tal, né? Você não acha que isso se apresenta como uma ação política contraditória desses jovens da periferia, né, querendo se igualar à pequena burguesia, enfim, aos seus símbolos de consumo e tal? E ele reagiu de maneira enérgica, né? Ele falou assim, olha, essa rapaziada que nunca teve nada e agora está podendo trabalhar, está podendo ganhar seu dinheirinho e quer ter alguma coisa, vai ser soterrada por um preconceito, né, que muitas vezes, e eu reconheço que facilmente assume a forma de uma visão meio aristocrática, assim, né, de que pobre não tem que estar no shopping, etc. Bom,
não se trata de uma questão moral, né? Não se trata de uma concessão de espaços da burguesia à classe trabalhadora. Se trata de avaliar qual é o potencial emancipatório desse tipo de acesso. Né? Que a classe trabalhadora chegue aos palácios, chegue às salas de concerto, chegue aos shoppings, onde quiser. Né? A questão toda é em que medida que isso constitui o seu horizonte de mundo. Em que medida que o acesso, por exemplo, a roupas de marca, tênis, essas coisas, se identifica com o ideal de emancipação. Esse é o nosso problema. Né? E, então, ali, me pareceu claramente que esse discurso, né, que era um discurso, sem dúvida, de defesa da dignidade, né, da classe trabalhadora, que, na forma daqueles meninos, né, entravam nos shoppings e tal, para os rolezinhos, ele estava capturado, então, por essa limitação ideológica que não é construída somente por uma mídia X ou Y, né, que é resultado de uma gama de esforços, né, que está no programa policial, que está no discurso, no sermão do pastor, né, que está dentro da escola, que, enfim, que compreende todo esse universo que nós chamamos de cultura. Né. Por isso que o Gramsci entendia que, como uma sala central, né, do processo de emancipação, a organização da cultura ocupava um papel fundamental. Né. Então, essa é a direção. Aí voltamos àquela questão. A ignorância do princípio educativo, ela se torna um grande prejuízo, porque nós vamos perceber tardiamente quais são os seus efeitos. Então, hoje parece muito óbvio, né, para quem olha, então aquele processo de expansão do ensino e etc., do consumo, acabou resultando em 2013. Né? Mas essa discussão feita lá em 2005, essa discussão feita lá em 95, sei lá quando, teria muito provavelmente melhores condições de intervir, de reconhecer naquele processo um processo de aburguesamento da classe trabalhadora. Né? Aburguesamento que materialmente teve um curto fôlego, né, por formatos econômicos muito artificiais, mas que ideologicamente teve um fôlego gigantesco. Né? E aí é só vermos as consequências posteriores. Né? Essa onda reacionária, ela é totalmente derivada disso. Sagrada Família, podcast. E esse debate nos leva, então, à BNCC. Inevitavelmente, a gente chega até ela, não é, Cristiano? Que ela também avança sobremaneira durante o período PT, apesar de ter sido aprovada no governo Temer, e com alguns problemas, né? Não a parte do Fundamental 2, mas principalmente do médio, que pouco avançou, e houve até uma aceleração aí na aprovação da base, de modo tal que ela chega e os colégios, as instituições de ensino têm que se adequar a ela. Né? Temos aí a implantação em 2022, se bem me lembro. E, evidentemente, que a questão do princípio educativo, como você nos traz, ela pode nos auxiliar a pensar qual o caráter dessa base nacional curricular comum, a que ela se presta, né? Inclusive dentro dessa perspectiva, né, tão cara aos dialéticos da natureza dupla, né? Ou seja, né, no que ela tem de positivo, mas naquilo também que eventualmente podem representar os seus limites para a questão educacional e talvez até para um princípio transformador, né, para uma ação transformadora da sociedade, coisa que talvez seja o mais desejável, mas que não parece estar no horizonte, dado aquele movimento que você já citou agora há pouco, talvez de não percepção do princípio educativo e de justamente uma ocupação por parte do capital de certos espaços, fruto justamente dessa não percepção. Né? Esses espaços no sentido de condução do próprio processo educacional. A gente vê, inclusive, aí algumas fundações assumindo a frente dessas transformações que ocorrem no Brasil, inclusive trazendo metodologias importadas, né, em boa parte das vezes vindas dos Estados Unidos, sem a devida tradução para a nossa realidade, mas tentando, talvez, impor aí de cima para baixo, talvez não conscientemente, um princípio educativo específico lá da sociedade americana, talvez com algum propósito
que não esteja claro ainda, talvez para grande parte da população, nós muito possivelmente conseguimos antever isso, mas eu gostaria que você falasse, aproveitando justamente essa tua análise, né, sobre a questão, né, das ações no campo educacional do governo petista, e evidentemente avaliando o papel do princípio educativo nessas ações, eu creio que nós devemos dar um passo além dessas iniciativas no campo do ensino superior e dos possíveis efeitos que ele tem para as transformações levadas a cabo no ensino básico, mais especificamente a partir da BNCC, né, cujo projeto avançou sobremaneira no período petista, mas foi aprovado até com certa urgência, e isso evidentemente trouxe problemas, no período do governo Temer. Eu gostaria, Cristiano, que você falasse um pouco, né, o seu parecer a respeito disso, seguindo, evidentemente, essa linha do debate sobre o princípio educativo, sobre o BNCC, mas também dos impactos que essa BNCC pode gerar no longo prazo. Eu diria, talvez, a gente pensando no longo prazo, mas no curto e médio, né, a gente não sabe se ela vai prosperar, mas pensando, né, nessa temporalidade, que avaliação você faz a partir do debate sobre o princípio educativo da BNCC e que impactos são possíveis a partir da nova base? Legal, Felipe. Bom, esse documento ele é filosoficamente muito controverso, né, como praticamente tudo. Mas eu acho importante aí, nesse caso, nós entendermos que essas diferenciações possíveis entre os governos, elas mudam de tom a partir do nível de abstração em que estamos, né? Então, é claro que os governos petistas e o governo Temer, ou até mesmo o governo Bolsonaro, eles são profundamente antagônicos em algumas questões, né, especialmente algumas questões muito diretas, assim, né, como, sei lá, a compreensão sobre a previdência social, alguma coisa nesse sentido, ou direitos trabalhistas e tal. Mas, no nível de abstração mais alto, é inegável que atendem aos mesmos patrões, né, ou aos mesmos princípios, talvez, né, no sentido de que eles atendem à sustentação, à reprodução da ordem social burguesa, né. Então, acho que é importante marcar isso para que não sejamos mal compreendidos, né? Qualquer identificação seja traduzida como uma identificação sem mais, né? Existem diferenças, mas existem identidades, especialmente em questões essenciais, né? Então, assim, agora pensando a BNCC, né, ela se conecta com um projeto maior que vem desde a LDB de 96. Então, nesse sentido, ela está para além, né, dos vários governos, né? 96, o governo era PSDB. Mas veja, essa longevidade, ou pelo menos essa... E eu não acho que isso se explique somente por uma dificuldade de competência, no sentido de produzir um documento com mais celeridade. Essa longevidade também expressa uma dificuldade de compreensão de qual é o princípio educativo que está sendo demandado por esse período que estamos, né? Eu acho que tem a ver bastante com isso, né? Então, tudo bem, tem muito de incompetência, tem muito de abandono desse projeto, né, de fluxos e refluxos, de dificuldades de priorização e tal, mas é preciso reconhecer que a educação brasileira anterior à BNCC, né, também não estava indo para lugar nenhum. Também não estava nem atendendo aos interesses do capital, nem interesses quaisquer, da classe trabalhadora ou qualquer outro, né? Era um puro caos de voluntarismo, apesar de algumas iniciativas importantes, né, dos movimentos de militância dentro da educação e tal, e de vários progressos, inclusive em relação a algumas questões práticas mesmo, né, de acesso, de investimento e tal, que são muito importantes, que estão ali na materialização mesmo do acesso à educação. Mas se nós pensarmos assim, a partir de um contexto geral, é preciso reconhecer que não havia qualquer direção, seja ela qual fosse, né?
Então, a BNCC ela traz uma direção e ela nos permite olhar com alguma clareza que tipo de princípio educativo se está respondendo, né? Ainda que, novamente, possamos repetir, precisamos repetir, talvez aqueles que a redigiram, enfim, aqueles que lhe deram a sua forma final, não tivessem essa preocupação ou sequer reconhecessem esse conceito na base dos seus esforços. Bom, é um documento recente, essa crítica filosófica ela ainda é propedêutica para mim, mas eu acho que já é possível reconhecer alguns traços ali, né? Em primeiro lugar, o que marca muito fortemente para mim a BNCC é a forma de um capital que se transformou, aí usando a recorrência ao Bauman, né, bastante líquido, né? Em que as suas formas tradicionais, nas suas relações sociais, capital-trabalho, né, de projeção de futuro, de possibilidades históricas das pessoas, sejam elas em que classes sociais estiverem, se tornaram muito fluidas, muito incertas, né? E aí, nesse sentido, aquilo que é sólido, que tradicionalmente era cultivado e transmitido pela educação, também se desmancha no ar, né? Também se relativiza, não é? Como, por exemplo, é a base acadêmica dos currículos, né? Então, aquele formato enciclopédico que nós consolidamos, né, nos últimos 100 anos, talvez um pouco mais que isso, ele está sob forte ataque, né? Não que isso seja um problema em si, porque a questão, novamente, eu já deixei um pouco essa dica lá atrás, né? A questão é, será que o princípio educativo que tem que orientar o nosso contexto histórico é o mesmo lá dos anos 20, 30? Com certeza não, né? O capitalismo ele se mutacionou fortemente, e quando o capitalismo se mutaciona, as relações sociais e as possibilidades existenciais das pessoas também, sejam elas consideradas individualmente ou seja como classe, né? Então, é claro que esse documento surgido no século XXI, ele vai ter outras prioridades, ele vai assumir outras formas, né? Mas é aí que vem o problema. Essas outras formas, elas contribuem para a emancipação possível dentro dessa sociedade ou para a conservação possível dentro dessa sociedade, né? Eu entendo que as duas coisas estão ali, né? Então, veja, falamos aí desse desmantelamento dos conteúdos como um eixo fundamental, né? O que está sendo colocado no lugar? É a perspectiva das competências, que nada mais são do que algumas abstrações que apontam, no final das contas, para a preparação do indivíduo para funcionar dentro dessa sociedade que desmantelou as relações clássicas entre capital e trabalho, e na construção do consenso depende inteiramente que todos os indivíduos, principalmente a classe trabalhadora, se perceba como um agente autônomo dentro da ordem capitalista, que é a tal da ideia do empreendedor. Olha, eu não sou mais um trabalhador, agora eu sou responsável autonomamente, eu sou responsável individualmente por reproduzir todo o ciclo de reprodução do capital. Então eu sou a minha força de trabalho, eu sou a minha empresa, eu exploro a mim mesmo, né, eu capto o negócio, eu vou atrás da matéria-prima e eu realizo esse giro da mercadoria na minha própria pessoa, né, e não numa relação que muito marcadamente se apresenta na fábrica, na empresa, no capitalista, enfim, qualquer outra forma que surja, né. Bom, ainda que isso seja completamente mentiroso, mas esse consenso precisa diluir essas aparências, né. A relação capital-trabalho continua aí, mas ela não pode mais aparecer. Por quê? Porque ela está tão fragilizada e o trabalhador ele precisa transitar em tantas relações diferentes ao longo da sua vida, não mais, né? Olha, entrei na empresa tal, vou me aposentar ali, né? Enfim, esse discurso que já é bastante batido, mas que eu acho que é importante trazer. Então, assim, a relação do trabalhador com a sua própria sobrevivência, ela se tornou tão incerta, né, e tão dinâmica, que a melhor forma de traduzir isso ideologicamente para ele é justamente a forma do empreendedor. Aí vem a fórmula mágica do autonomismo, por exemplo, né? A autonomia aparece como um objetivo educacional, como se fosse uma moeda de livre circulação, né? Como se fosse uma coisa boa em si mesmo, né? Bom, ninguém questiona qual é o conteúdo dessa autonomia, né?
É uma autonomia em sentido econômico, é uma autonomia em sentido político, é uma autonomia em sentido moral, né? Essa autonomia, ou qualquer autonomia dentre essas possíveis, ela existe efetivamente? Né? Existe alguma possibilidade de você funcionar em sociedade sem quaisquer vínculos e condicionamentos com outras estruturas? Então, assim, é uma palavra completamente vazia, mas que tem uma força ideológica, que é exatamente aquela força ideológica de dotar o sujeito dessa perspectiva de que o seu destino, o seu conforto, o seu bem-estar estão intimamente associados à sua capacidade de produzir esse destino, esse conforto e esse bem-estar. Né? Como se as injunções políticas, econômicas e etc. não tivessem qualquer tipo de influência sobre isso. Né? Vamos observar agora, não estou negligenciando a importância da organização pessoal para que a vida siga um curso mais ou menos razoável, né? Mas não se trata disso. Mas vamos observar agora que, entre outros formatos didáticos que aparecem nas escolas, inclusive as públicas, é o tal do projeto de vida. Né? Essa questão do projeto de vida, sob o ponto de vista político-ideológico, ela tem claramente essa intencionalidade de convencer o sujeito, né, de prepará-lo, de formá-lo, segundo a perspectiva do self-made man. Né? Olha, se você se esforçar e fizer as coisas desse jeitinho aqui, você então tem esse caminho do Bill Gates, do sujeito lá do Facebook, do fulano e do Beltrano, como um destino provável, não somente possível, né, como um destino provável. Então, esse é o ponto que nós temos que... E para isso, né, para chegarmos, então, a essas construções ideológicas, convém, então, você sintetizar aquilo que deve ser ensinado numa grade de competências. Né, numa grade que se subdivide, né, em habilidades, etc, etc, etc. Então, vejam, se trata de um ajuste, né, a uma forma social que se torna cada vez mais plástica, cada vez mais incerta, cada vez mais instável, né, aparecendo em projetos educacionais, metodológicos, que são também igualmente plásticos, abstratos, né, e alteráveis e ajustáveis. Porque, veja, o que significa você formar um sujeito autônomo, né, efetivamente? Né? Não significa nada concretamente. Significa que você trabalhou ali uma série de habilidades que vão lhe permitir, por exemplo, ter resiliência às diversas vicissitudes que ele vai enfrentar durante a sua existência política e econômica posterior. Né? Então, a tolerância, a responsabilidade, enfim, a capacidade de realizar compromissos, né? É uma preparação espiritual para esse sujeito que vai enfrentar um mundo em que aquelas balizas que estão dadas atualmente certamente já serão alteradas daqui 10, 15 anos. Tem até uma coisa curiosa, que esses consultores que vêm, né, dessas empresas que vendem metodologias, né, Google, etc., eles sempre começam do mesmo jeito, as suas palestras iniciais, né, de preparação de professores e tal, que é o seguinte: pesquisas mostram que 70%, 80% das profissões que existem hoje não existirão quando os nossos alunos forem profissionais. Bom, quando você escuta um negócio desse, você fala assim, bom, mas afinal de contas, então, vamos fechar e esperar chegar, né, porque nós estamos preparando para algo que ainda nem existe, né, por melhor que seja o nosso esforço de antecipação, né, mas encaixa, porque aí o sujeito ele vem com um passaporte, né, para esse futuro completamente incerto, né. Bom, então significa que você não tem que preparar para nada, você tem que preparar para tudo, né, que são as competências, né, as tais das competências. Então, prepara o sujeito para ser competente, é meio que uma formação meio escotista, assim, sabe. Prepara o sujeito para sobreviver, porque afinal de contas ele vai precisar exatamente disso, né, sobreviver, porque não sabe que diabos que ele vai encontrar lá na frente. Bom, nesse sentido, o que esperar, né, politicamente da BNCC? É um documento de poucas pegas, né, é um documento muito liso para que você consiga trabalhá-lo politicamente. É assim que ele tem que ser mesmo, né, porque ele está atendendo a uma ordem social que é bastante abstrata e bastante instável, né, que é a própria ordem social capitalista, que tem uma natureza iconoclasta e nihilista marcada, né, histórica. Então, o capitalismo ele tem essa capacidade de destruir para construir. Né? Na verdade,
ele constrói destruindo, né, as estruturas passadas. Está tudo lá no manifesto, né? já no capítulo 1. E aí, não foi por acaso que eu falei tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Também está lá. Então, veja, o documento, ele tem, eu acho que, essa marca fundamental, né? Esse abstracionismo das competências, e exatamente por isso que ele pode ser disputado. E aí talvez seja aí que nós possamos enxergar uma perspectiva positiva, né? Como ele não vem marcado por uma definição ideológica específica, porque seria impossível, ele nos permite, então, um campo de atuação importante para que possamos dar-lhe um significado emancipatório, porque também existe, né? Pensando aqui alguns conteúdos muito presentes nas competências e nas habilidades, aqui eu estou me referindo especificamente às ciências humanas, né, que são aquelas que eu conheço melhor. É inegável que existe uma natureza progressista dentro da BNCC, né, mas daquele progressismo identitarista, né, aquele progressismo que pode ser transformado em forma mercadoria, né, aquele progressismo que é tolerado somente sob a forma do democratismo pequeno burguês, né, mas está lá, né, tolerância, as diferenças, né, uma equalização de gênero, que são, na verdade, pontos a serem defendidos. Então, é um pouco nesse contexto que eu estou pensando, né. Existem ali elementos documentados, estabilizados já, né, ideologicamente dentro da BNCC, que favorecem a construção de uma sociedade emancipada. No entanto, não é possível e é absolutamente necessário superá-los, né. É absolutamente necessário, nessas disputas a que eu me refiro, dotar, então, essas práticas pedagógicas com um caráter emancipatório efetivo, né, de classe. Então, não é possível nos enganarmos a partir desse verniz progressista que a BNCC é um documento de esquerda, simplesmente, né, porque não é. Porque nesse seu formalismo, ele atende a demandas específicas do capital e da ordem social capitalista, tal como ela está posta, né. O princípio educativo contemporâneo, ele é abstrato mesmo, ele precisa ser líquido, ele precisa ser plástico, e a BNCC é um bom documento para que nós possamos reconhecê-lo propriamente. Então, um pouco daquela ideia de que o princípio educativo sempre aparece nos seus efeitos, né, e dificilmente ele é anunciado propriamente. Sagrada Família. Ao ouvi-lo, me lembra uma fala do Mesaros, né, quando ele escreve sobre educação, que fala que não há possibilidade de transformação da educação, né, ainda mais num sentido revolucionário propriamente, se essa transformação for feita dentro dos limites do próprio capital, né. Vai falar, inclusive, de uma educação para além do capital, né, ela não pode ser pensada dentro desses limites. E aí, Cristiano, em cima um pouco dessa percepção, mas acima de tudo, dessa afirmação que você nos traz de um caráter progressista, me vem uma última pergunta para nós fecharmos o nosso bate-papo, que é o porquê da repulsa dos conservadores à BNCC, né, ainda mais esses que estão dentro do governo, que inclusive gera uma ameaça de literalmente tirá-la, né, de funcionamento, né? Aí um esforço nesse sentido, não apenas de combatê-la, mas de impedir que ela funcione, né, seja posta em prática. O que você pode dizer a respeito para a gente encerrar a nossa conversa de hoje? Sim, mas antes, só para não perder esse gancho que você trouxe do Mesaros, só para que não fique só para que não pareça que esse mecanismo da emancipação se dá num antes e num depois, né? É dentro do próprio capital que se supera o capital, né? Então, uma educação para além do capital, ela parte de princípios educativos, de metodologias, enfim, de coisas muito concretas dadas dentro da ordem capitalista, né? Por isso que a sua percepção é muito importante, porque não se destrói uma coisa e constrói outra, né? Aliás, é como o próprio capital faz, né? Ele constrói enquanto erode, enquanto ele desmonta certas estruturas. Bom, eu acho que isso nos traz, então, para esse último ponto, que mostra, ao mesmo tempo, as sutilezas que o capitalismo tem
e a ignorância, né, a fraqueza, enfim, a estreiteza de horizontes do pensamento conservador, né? Porque, vejam, o pensamento conservador, ele identifica muito superficialmente, né, o que são as coisas, né, o que é o capitalismo, o que é o comunismo, o que é qualquer outra coisa, né, o que é a tradição, o que são os valores e tal. E muito dificilmente, com exceção de alguns poucos autores, ele consegue entrar numa segunda camada de análise, numa terceira, enfim, que lhe permita um deciframento mais correto. Então, veja, a mentalidade conservadora, ela tenta associar, né, pelo menos tal como ela tem aparecido, né, nas últimas décadas, ela tenta associar uma defesa do capitalismo em sentido formal, né, como a partir das suas relações de dominação, né, de capital-trabalho, de propriedade, etc., conservando toda uma grade de tradições algo aristocráticas, etc. Né? Agora, o próprio capitalismo, entendido não como uma forma de governo, não como uma plataforma de discurso, mas como um tipo de relação social, né, que tem na produção material a sua grande matriz, a sua grande referência de funcionamento, ele é iconoclasta, ele é niilista. Né? O capitalismo ele tem um único movimento, né, que é de transformar tudo em mercadoria, tudo em alguma coisa que possa ser padronizado e vendido. Né? Então, mesmo Che Guevara, que é um guerrilheiro anticapitalista, ele se torna uma mercadoria. Né? Ele se torna facilmente uma mercadoria. Qualquer coisa se torna mercadoria. Né? Então, as demandas regionais dos movimentos de esquerda, dos movimentos revolucionários, né, se permanecem somente nessas questões, né, se elas não se conectam num sentido histórico mais amplo, elas também podem ser transformadas em mercadoria. As questões de gênero, as questões raciais, né, tudo isso é passível de assimilação pelo capital, domesticação pelo capital e transformação numa plataforma de consumo. Né? E a arte, por exemplo, o esporte faz isso com muita competência, né? Então, o quanto que as questões raciais não são diluídas, por exemplo, nas práticas esportivas, né? Em que o debate ele se dilui na medida em que você torna herói um jogador de futebol, de basquete, negro, alguma coisa nesse sentido, né? Na arte isso acontece muito, na música popular e tal. Bom, mas o que acontece? Os conservadores, quando eles farejam qualquer tipo de discurso progressista, qualquer tipo de ameaça a essa sua pauta de valores tradicionais, ele imediatamente identifica isso com o comunismo, com revolucionários e etc. E ele esquece que o próprio capitalismo tem uma natureza revolucionária e é ela que está, de fato, esboroando esses símbolos de cultura e de tradição que eles estão vendo escorrer pelos dedos. Né? Então quando esses olavistas, né, que são os casos da vez lá dentro do MEC, denunciou a BNCC como se fosse um documento comunista, isso demonstra mais uma incompreensão do que propriamente uma reação estrutural a um suposto avanço da esquerda. Né? Na verdade, a esquerda está tão vendida quanto eles. Né? Esses elementos progressistas que aparecem ali, claro, são frutos de luta da esquerda, mas são momentos, são conquistas admitidas que a própria ordem capitalista absorve para conseguir, então, dinamizar os seus processos de reprodução da forma mercadoria. Né? E é nesse momento que essas lutas elas perdem potencial emancipatório. Né? Na medida em que elas são capturadas pela ordem capitalista, pela ordem burguesa, então elas perdem completamente o seu potencial emancipatório. Os conservadores enxergam isso, né, sempre a partir de um jogo maniqueísta, né, de que, olha, estamos tentando conservar e os esquerdistas, os comunistas, sei lá quem, estão tentando destruir. Mas eles não percebem que na própria engrenagem da ordem social que eles defendem, esses valores estão sendo varridos. Eles não conseguem enxergar isso. O que já era possível desde a Reforma Protestante, né? Já era possível se identificar muito claramente, mas eu entendo que, especialmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, a velocidade com que as tradições são demolidas,
são erodidas, substituídas, se torna muito maior, né? Então, daí talvez a força dessa reação, né? Daí talvez também a potência dessa reação, porque agora, né, pelo menos nas últimas 4, 5 décadas, a quantidade de elementos tradicionais que vão sendo varridos para debaixo do tapete e vão sendo transformados e substituídos por outros se tornou muito mais visível, a ponto de conseguir consolidar um certo consenso, né, no pensamento conservador, que não à toa não tem necessariamente o caráter de classe, né? Por quê? Porque ele atua exatamente sobre um medo, né? E aí ele não precisa mais, o conservadorismo ele não precisa mais se assentar numa aristocracia que fica lá em Londres, né? Sabe? Escrevendo seus livros e municiando aí os seus reacionários ao redor do mundo. Ele se assenta agora justamente nessa percepção de uma mudança cada vez mais acelerada, né, que atinge a todos, especialmente os mais frágeis, e aí ele ganha espaço, ele ganha trânsito popular, e eu acho que isso também se conecta aí com as discussões que já tivemos aqui sobre a ascensão do conservadorismo, etc., né, mas certamente eu iria por esse caminho, né. Para fechar essa nossa conversa, eu acho que isso cabe num outro debate específico para isso, que aí nós podemos até contar com a contribuição de outros camaradas e tal. Eu entendo que todo esse debate está dentro das críticas que fazemos, tanto às formas políticas pós-modernas, né, como essa limitação de horizonte das políticas emancipatórias presas às pautas identitárias, né. Então, certamente, se nós tivermos que pensar esse princípio educativo contemporâneo, nós não temos como evitar a influência, o impacto, a hegemonia do pensamento pós-moderno como um signo fundamental desse horizonte possível que está posto diante das pessoas e que orienta, então, todas essas construções de documentos, de metodologias e estratégias político-pedagógicas que nós vemos hoje nas escolas, enfim. É isso que eu teria a dizer a respeito, eu acho que iria um pouco nessa direção. Sagrada Família, podcast. Excelente. O bate-papo, o bom bate-papo é aquele justamente que nos instiga novas perguntas e não encerra, né, o debate. Eu acho que essa sua provocação, e certamente traremos outros camaradas para conversar conosco, aponta nessa direção, né, a possibilidade de abrirmos um leque, né, de questões e não fechá-las, né, que seria uma pretensão, mas acima de tudo trazer esses problemas de modo a instigar a reflexão, né, não apenas entre nós, mas também a quem nos ouve. Então, valeu pelo bate-papo. Os passarinhos hoje nos acompanharam, né? Todo instante aí cantaram, pelo jeito estavam muito satisfeitos, né, em toda a conversa. Então, valeu. Um ótimo domingo e vamos nessa pegada aí de né, reflexão e pensar esse Brasil e a educação, sem dúvida alguma. Valeu, Felipe. Eu que agradeço novamente. E fica aí a nossa aflição pela ausência do Galo Carlinhos. Espero que ele não tenha ido para a panela. Então vai ser a minha tarefa aqui agora, encerrarmos essa gravação e investigar o que é feito do Galo Carlinhos. Isso aí, um grande abraço aos camaradas, aos ouvintes e até a próxima. Agradecendo aos ouvintes costumeiros e os novos, nossa audiência é sempre muito positiva, nos instiga a prosseguir no trabalho. Ficamos por aqui, até a próxima.
escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Trilha sonora deste episódio, No Galope, de Rogério Rochelitz. Sagrada Família, podcast.